mediar a mesa redonda que faz parte do projeto Que Pira é Essa? Além de promover esse encontro aqui, o projeto lançou a segunda impressão do livro que tem o mesmo nome do projeto, Que Pira é Essa?, que é destinado ao público infantil. O livro também foi traduzido para a versão em inglês e tem também versão em áudio pelo Spotify. O livro, de autoria de José Álvaro da Silva Carneiro, traz poemas, fatos históricos e responde algumas perguntas sobre a contribuição das línguas indígenas ao português falado no Brasil. A começar pelo próprio título do livro, Pira, que para muitos povos indígenas significa peixe. O livro está disponível na versão digital e o link vai ficar disponível para vocês acessarem. Esse material é destinado principalmente a educadores, professores e todos interessados em discutir possíveis relações entre literatura, idioma e educação. Convidamos para essa conversa 2 linguistas e um educador e escritor que vão nos contar sobre suas experiências e compartilhar conhecimentos com a gente. Então, começando aqui com a roda de apresentações, eu vou começar comigo mesma, né? Meu nome é Gabriela de Carvalho Freire, eu sou antropóloga, sou responsável pela Unidade de Etnologia Indígena do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná. E, além disso, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo. Eu estudo temas como história da antropologia, antropologia dos museus, coleções etnográficas com populações indígenas e arte indígena. Além disso, eu atuo também com gestão de coleções etnográficas e também já elaborei alguns materiais didáticos sobre populações indígenas e sua arte. Aqui comigo está também a Viviana da Fluindo Libras, que será nossa intérprete de Libras, promovendo acessibilidade para as pessoas surdas. Agradecemos muito a sua presença, Viviana. O projeto do Que Pira é Essa, segunda edição, foi viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura. Tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe e conta com patrocínio das empresas Nórdica, Kuhn, Sideral, Itambé Cimentos, Dual, ALT Telecom, Andorinha Hipercenter e Demobile. Então, vamos começar, né, a nossa mesa. Eu quero chamar, primeiramente, para a nossa conversa o Tiago Yandeva, e enquanto ele vai entrando, eu vou apresentando ele. O Tiago é formado pelo Magistério Superior Indígena, graduado em Pedagogia na Universidade Sagrado Coração e especialista em Antropologia com a monografia intitulada Os Desafios do Ensino da Língua Tupi-Guarani Yandeva no Ambiente Escolar da Aldeia Nimaendaju. O Tiago também é pesquisador do CESTA, né, que é o Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo, e mestre em Antropologia Social pelo PPGAS da USP, sendo autor da pesquisa Perspectiva Guarani Yandeva sobre formação intercultural de professores indígenas, ancestralidade, espiritualidade, cosmologias e línguas indígenas. Ele também é doutorando em Antropologia Social pelo PPGAS da USP, foi coordenador pedagógico na Educação Básica, Modalidade Educação Escolar Indígena, e membro do Núcleo de Educação Indígena da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Além disso, ele é membro e fundador do Fórum de Avaliação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo. É também coordenador regional da Comissão Tupi-Guarani Yandeva e Vimaraei, e aí ele vai ter que me corrigir depois, com certeza. E é escritor na área da literatura indígena, com ênfase em contos de memórias e aventuras, e sua obra recente se chama Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, sobre a qual a gente vai conversar daqui a pouco. Tiago, seja muito bem-vindo. Enquanto isso, eu também vou convidar a Wanda Pires Cadwell, que também pode ir se conectando aqui. A Wanda, ela fez graduação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana, na licenciatura Povos do Pantanal. No TCC, ela trabalhou com neologismo léxico na língua Cadwell. Seu mestrado foi em Linguística, no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. A dissertação de mestrado teve o título Palavras, Cadwell no Mundo Ancestral e do Mundo Novo. Palavras antigas, palavras humildes e palavras honorificadas, em que ela buscou descrever a fala humilde dos Cadwell, observando a morfologia e fonologia da formação de palavras, incluindo palavras novas por empréstimos e neologismos, sempre trazendo aspectos da cultura ancestral. A Wanda é ainda professora na Escola Indígena Ediwadi.
Bem-vinda, Wanda. Obrigada. E nosso último convidado é o Gustavo Godoy, que é antropólogo, linguista e se interessou pelos indígenas vendo os caingangue vendendo arte em Curitiba. Ele começou a estudar a questão indígena e um pouco do idioma com o povo BA. Com os Kaapor, aprendeu as duas línguas do povo, a de sinais e a falada, e como é viver e aprender com a floresta. Aprendeu sua festa mais importante, que serve para dar nome para as crianças. Gustavo escreveu sobre mitologia, sobre o ritual de batismo nos Kaapores e sobre língua de sinais e gestos no mesmo povo. Ele está organizando dicionários do idioma Cuicuro, Guató, Kaapor e BA. Trabalha na Universidade do Texas, com um projeto de pesquisa sobre a mitologia e os gestos dos povos Kaapor e BA. E o bacana, além disso, é que o Gustavo também participou da pesquisa para a produção do livro Que Pira é Essa? Então, ele conhece bastante o livro e vai poder conversar com a gente sobre isso. Bem-vindo, Gustavo. Então, bom, para acabar as apresentações, vamos começar, né? Vamos começar com uma pergunta para você, Tiago, que eu estou bem curiosa, né, de te ouvir. No livro Que Pira é Essa, né, do projeto, a gente é apresentado alguns nomes de lugares que vêm de línguas indígenas, principalmente da língua tupi. Por exemplo, a gente fica sabendo no livro que Piraquara, por exemplo, significa toca do peixe, e Iguaçu significa água grande. Eu queria te perguntar o que essa influência das línguas indígenas no português falado no Brasil revela sobre a história do nosso país. Boa noite a todos que nos acompanham hoje nesta live. Quero cumprimentar a mesa, a parente Wanda, o Gustavo, a Gabriela, que está aqui intermediando essa live, e também nossa tradutora aí, a Viviana. E os demais que estão acompanhando hoje e vão acompanhar depois. Bom, falar da língua indígena... falar de língua indígena, na verdade, a gente precisa pensar que no Brasil há uma diversidade muito grande de línguas indígenas, distribuídas aí por todo o território brasileiro, e cada região ela compõe aí uma característica linguística e cultural onde esses povos estão localizados, historicamente e atualmente também. Os povos indígenas, eles têm, por natureza, um movimento cultural onde eles vão significando e ressignificando seus territórios, em todos os sentidos. E isso está na fauna, na flora, nos topônimos, hidrotopônimos, e cada região vai trazer ali uma história de um povo indígena atual e também que esteve naquela região. E sendo específico aqui, aonde eu estou, né, é Piraquara, essa cidade, né, que levou um nome de origem da língua tupi, do tronco tupi, da família tupi-guarani, e que também é uma palavra que eu reconheço dentro do subdialeto do povo Guarani-Ndeva. Piraquara é exatamente isto que está no livro, né? Falando sobre essa toca do peixe, ou também pode ser morada, né? Pirá, peixe, e quara significa o lugar, especificamente um buraco, talvez, né? Então, assim, ele ganha sinônimos. Isso depende da tradução, da explicação. Então, por ter esse nome aqui na cidade, é bem possível que tenha passado aqui um povo ou na região, e a história diz isso, né? E confirma isso, as pesquisas, e também os povos Guarani que estão por aqui ainda, né? Então, assim, essa cidade herdou uma palavra que vem da origem desse povo, que conta uma história. E não só aqui, né? Então, vários lugares, a Curitiba também, né? Tem aí essa possibilidade de ser uma palavra também da língua tupi-guarani, e também há uma versão que possa ser caigangue,
né? Até por conta que os Caigangue também estão aqui, mas eu também já ouvi dos próprios parentes guarani, dos mais velhos, dizer que Curitiba também é uma palavra guarani, né? E assim como em outros lugares aqui do estado do Paraná, estado de São Paulo, a língua que vem desse tronco, ela foi muito disseminada durante o início da colonização e até seguiu, né, por vários séculos e se expandindo, sendo levada, como eu disse, pelos próprios indígenas, também pelos, inclusive pelos próprios padres, né, que estiveram com os indígenas, os jesuítas. Então, e há essa disseminação muito grande, principalmente da língua tupi-guarani pelo Brasil todo. Eu vim de uma região onde tem muitas cidades que levam um nome, inclusive que tem o nome de peixe também, né? Por exemplo, tem uma cidade lá da região que chama Piratininga, a outra chama Pirajuí, né? Então, são palavras que identificam o lugar, ou por conta dos peixes que estão ali, né? Então, os indígenas, eles demarcam os seus territórios nomeando, né? Pela característica daquele lugar. Se for um rio, né? Como eu disse, aí vai levar esse topônimo, hidrotopônimo, né? Como os linguistas, os pesquisadores dizem. E se for, né? Uma região, um campo, uma montanha, também leva esse nome. Tem uma cidade que chama Botucatu. Ela se tornou, no linguajar da população, também as pronúncias, né, que acaba muitas das vezes adquirindo, né, uma outra pronúncia que não aquela talvez que o próprio indígena falaria. Então, e essas palavras elas revelam muito do lugar. E uma que vem também da origem desse campo semântico, né, que tem a ver com peixes e tudo que acontece através desse contexto, né, a pescaria, e desde os objetos que você utiliza para pescaria, por exemplo, o anzol. Nosso dia a dia a gente fala, aliás, usa um termo também, como aqui que pira é essa, né, que vocês dizem, que recebe uma conotação para algo, quando você vai usar um linguajar, olha, você está, não sei, de repente pensando errado, ou está meio maluco, uma coisa assim. Mas assim, vem dessa origem indígena, e muitas das vezes as pessoas acabam falando no dia a dia e nem se dão conta, né? Eu acho que isso precisa ser mostrado, assim como esse trabalho, esse projeto traz muito isso, e isso é fundamental para que a população daquele lugar que recebe um nome indígena possa conhecer, né, a língua e também a história daquele povo indígena. Então, essa palavra que eu ia dizer também ganhou uma conotação, pindaíba, né? Quando a gente fala que está duro, sem dinheiro, mas vem também, é uma palavra da família Tupi-Guarani, né? Pindar, para nós, é anzol. E a iba, no Tupi antigo, é ruim, né? Algo que não é bom. Mas, como eu disse, né? A língua varia de acordo com o subdialeto, e a gente vai falar Pindavaí, que é um anzol ruim, que não é bom para pescar. E traduzindo, né, a gente usa para quando as coisas não estão boas, né, financeiramente. Então, eu acredito que é nesse sentido, né, que as palavras, elas mostram, revelam muito da característica daquele território, e as palavras indígenas, elas trazem esse povo também, né? Além das palavras, também o povo, ele está presente, né? Dessa determinada etnia. Muito legal, Thiago. E aí eu fiquei muito pensando, né, aqui no Paraná, você bem sabe com certeza, um dia a Juliana Crechu, né, que é aqui da Ilha da Cotinga, aqui do Paraná, estava falando o quanto as pessoas acham que os Guaranis são, na verdade, do Paraguai, né? Como se os indígenas Guarani não fossem daqui, do Paraná, do Brasil, né?
E eu fico pensando o quanto é necessário que as pessoas saibam e entendam que esses topônimos, né, em língua indígena mostram o quanto são, inicialmente, em primeiro lugar, territórios indígenas, né? E as pessoas falam esses nomes, enfim, Piraquara, Piratininga e Botucatu, e não pensam que exatamente, né? São lugares que são inicialmente territórios indígenas e pensam indígena como estrangeiro, né? Sendo que são os povos originários dessas terras. Mas também pensando um pouco nisso que você falou, né, de quanto cada língua é muito diferente, né, eu pensei em puxar uma pergunta para a Wanda, né, porque a língua Caduel, né, Wanda, ela tem uma particularidade que é essa diferenciação, né, os homens falam uma variante da língua e as mulheres falam outra variante, né, e não sei muito bem se fala variante, você pode também me corrigir, mas eu queria saber como que se dá isso, né, no cotidiano e como que está hoje em dia esse ensino dessas duas variantes, masculina e feminina, para as crianças novas, né? Bem, olá a todos que estão nos assistindo nesta noite. Bem, sou a Wanda, como já foi apresentado, mas para quem não sabe, os Cadiuel estão localizados a leste do Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul, na região no município de Porto Mortinho. Então, o Cadiuel é uma língua polissintética. Então, línguas polissintéticas são as línguas ricas em morfologia e, portanto, a pergunta da Gabriela, o Cadiel ele tem duas falas, tanto da mulher e do homem. A diferença que dá que o homem faz nas palavras, mesmas palavras, diminui uma vogal. As mulheres duplifica a vogal. Porém, portanto, o Cadial faz parte das línguas que estão em enfraquecimento e a fala das mulheres estão sumindo, né? Estão em perigo de enfraquecimento. Então, portanto, nós, professores, temos lutado muito sobre para buscar essa fala, porque ela é tão faz parte da língua, né? E os Cadiuel estão falando mais da língua dos homens, né? Tanto as meninas da nova geração, a juventude, as crianças falam mais a língua dos homens do que de mulheres. Mas eu queria ainda completar também, que eu queria lembrar, o Tiago estava falando sobre os povos ali na região de Curitiba, pensando e olhando para a língua Cadiuel, porque não é diferente quando a nossa região, como os caras são do Mato Grosso do Sul, as cidades, muitas cidades recebem os nomes, né, que, por exemplo, Niuaque, que faz é uma cidade do Mato Grosso do Sul, aqui da Uana, todos esses nomes são nomes indígenas, que é dos Cadiuel, da língua dos Cadiuel. Né? Então, por exemplo, Niuaque fala de uma clavícula de um homem, vem de uma história, né? De uma história de que um homem quebrou ali na região, assim contam, e o povo Cadiuel colocou como se fosse para sempre ser lembrado, né? Niuaque, o ombro que se chama Neuag. Mas conforme a mudança e vai emprestando as palavras, saiu Niuaque. Mas o que nós temos buscado a saber, então eles nos dizem que Niuaque vem da língua do Cadiuel também. Mas muito bacana pensar nessa diversidade das línguas brasileiras, como ela é tão, assim, muito linda de poder, assim, observar. Eu amo bastante poder, embora que se possa encontrar bastante estudos, né, nessas línguas, porém essas diversidades é bastante
venham e buscar a, a fazer parte, porque na minha região, como dos Caduel, temos essa língua Caduel está em enfraquecimento, né? Então, são situações que a gente, quando pensa nas línguas, eu já fico pensando, porque é a nossa identidade. Fico pensando como pode, essas coisas fazem parte das coisas que estão indo para o enfraquecimento, né? Quando deixam de ser faladas, eu não sei como é lá as línguas, né? Das regiões que principalmente os povos que foram mencionados ali no livro, né? Que o autor estava descrevendo, né? Mencionando esses nomes desses povos ali. Wanda, te ouvindo, eu fiquei pensando, por que você acha que a língua Caduel está nesse processo de enfraquecimento? O que você acha que faz com que ela venha se enfraquecendo? É por conta da língua maioral, né, do português, que está, porque nós moramos bem próximo da cidade, então a única língua que tem por aqui é o português. Tem outras línguas, né, que é o terena, mas também quase não falada por aqui, tem pessoas que moram na região dos terenas, porém quase não falam, né, mais o português, se comunicam em português. Então, os nossos alunos estão perdendo, né, como você perguntou da língua da fala da mulher, que é a mais preocupante. Obrigada, Wanda. E aí, então, eu queria já também fazer esse link para fazer uma pergunta para o Gustavo, né? Também pensando um pouco na diversidade de línguas indígenas no Brasil e sobre essa perda, né? Então, eu estava dando uma olhada, né, nos dados do Instituto Socioambiental. Hoje em dia, se fala aproximadamente 160 línguas indígenas no Brasil, né? Mas antigamente estima-se que eram entre 600 e 1.000 línguas indígenas. Então, teve um processo muito grande de perda, né? Aí eu queria perguntar para você quais são os motivos do desaparecimento de tantas dessas línguas, né? Imagino que você possa trazer alguns elementos, né? Também em diálogo com o que a Wanda estava falando, né? E como isso tem acontecido até os dias de hoje. Beleza. Olá para todos. Então, uma primeira coisa eu acho que a gente tem que falar é que a gente gosta de contar, mas a gente nunca aprendeu a contar. Então, todo o número que a gente tem sobre línguas indígenas no Brasil é mentira, né? Tudo, né? Um exemplo, primeiro porque não existe ainda um censo que tenha uma calibração, assim, né? Uma metodologia específica sobre as línguas, né? Não existem estudos, né? Não existem ainda linguistas o suficiente que vão para todos os povos para descrever a situação sociolinguística, né? E existem, às vezes, línguas que acabam de entrar, digamos assim, no olhar dos pesquisadores, como as línguas de sinais, né? Por exemplo, aqui a gente tem a Viviana traduzindo em Libras, mas existem, eu consigo contar no mínimo 25, 26 línguas de sinais em diferentes povos indígenas. E isso porque são, assim, informações fragmentárias e notícias, porque eu estudo língua de sinais, as pessoas foram falando e tal, né? Então a gente não sabe contar, né? E a gente não sabe contar por um dos motivos que talvez hoje em dia fortaleça a morte linguística, que a gente não tem políticas públicas para as línguas indígenas, né? Então a gente só conta as coisas direito, né? Quando a gente tem políticas públicas para contar elas, né? Isso é uma das coisas. Outra coisa é porque é difícil mesmo, porque às vezes a gente não sabe se é uma língua só, né? Se é mais do que uma língua só, né? Por exemplo, o Guarani é um exemplo disso. O Guarani, obviamente, não é uma língua, mas a gente fica falando como se o Guarani fosse uma língua, né? São várias línguas guaranis, né? No mínimo 6, talvez mais. Então, os números que a gente tem são inexatos, né? Agora vai ser outro censo, né? Esse censo, eles estavam
refazendo a metodologia da contagem, né, das línguas indígenas, mas eu acho que isso ainda vai, talvez no futuro, se existisse uma secretaria de línguas indígenas no Ministério da- dos Povos Originários, talvez fosse o primeiro passo para começar a contar, achar um jeito de contar, né? O único empreendimento assim de contar mais sistemático que eu conheço foi feito pelos pesquisadores do Museu Emílio Guild em Rondônia, né? Mas até hoje ele não foi publicado. Era no âmbito de um projeto do IFAM. Então, a primeira coisa é que a gente não sabe quantas línguas a gente tem no Brasil. Não sabe, né? E não são só línguas indígenas, né? São outras línguas também. Mas uma coisa a gente sabe, é que tem uma extinção em massa, né? Uma das maiores extinções em massa do mundo da diversidade das línguas aconteceu no Brasil e continua acontecendo, né? Está em curso, né? Então, tem muitas línguas pequenas, né, no Brasil. Tem muitas línguas já adormecidas ou muitas línguas extintas mesmo, mortas, né? Só para dar uma ideia da vitalidade ou da falta de vitalidade de algumas das línguas, né, que nem sempre são línguas assim desconhecidas, mas os povos citados no livro, né? Por exemplo, na página 14 a gente tem o povo Paiaiá do Nordeste, né? Eles perderam a língua porque teve uma guerra, uma não, mais do que uma guerra contra eles, né? Então, por volta do final do 17, começo do 18, eles param de ser designados como um povo e a língua some, provavelmente nessa época, e não tem nenhum material sobre ela que eu saiba, né? O povo hoje em dia ele está retomando a identidade, né? Já retomou a identidade, já existe o povo Paiaiá novamente, né? Mas a língua não existe mais, né? E não existe dados para se retomar a língua, né? Vou falar um pouco depois de revitalização, na segunda parte, mas por enquanto vou falar mais do perigo, né? Bom, outro povo que é o povo Gamela, que é citado, que é do Maranhão, eles também não falam mais a língua, né? Existe uma lista de palavras de um artigo de 37 que tem uma lista de palavras da língua Gamela, né? O povo Canoé, que é de Rondônia, agora, pessoas que falam mesmo assim no dia a dia a língua, eu acho que existem no máximo 5, né? Embora existem falantes com diferentes competências do Canoé. E eles deixaram de falar porque Rondônia foi a última fronteira lá que foram construindo fazenda, estrada na cabeça de todos os povos indígenas de lá. E hoje em dia, eu acho que existem muitas línguas em Rondônia, porque Rondônia é um lugar muito diverso. Mas hoje em dia só existe uma língua razoavelmente saudável de Rondônia, que é o Ari, né? E o Canoé, que é a língua de lá, é uma língua já moribunda, né? O Guató, que também é citado, também é pior ainda, né? Hoje em dia a gente tem 2 falantes nativos, um deles só é bem competente, embora a língua esteja em processo de revitalização nas escolas Guató, né? E o Guató já foi falado em boa extensão do Rio muito tempo, né? É uma língua mais ou menos vizinha da língua dos Cadiuel, né? O povo de Uadig. Os Bororo também, que são citados na parte do Bororo, né? Que chama lá no Mato Grosso do Sul, que são citados na parte do nome sobre o peixe, também nem metade do povo fala a língua, né? Embora seja um povo, talvez, hoje em dia deve ter umas 2.000 pessoas, mas não tem metade do povo que fala a língua. Tem algumas aldeias, né? Antigamente a aldeia mais perto do Pantanal era bem linguisticamente forte, e umas do Planalto eram mais afetadas pela mudança linguística, né? Porque começou a falar português, mas também é uma língua que não está saudável, né? Tem o Macuxi, que é citado, que é uma língua um pouco mais saudável, porque o Macuxi é um povo realmente grande, né? Então tem, talvez, até se suponha que tenham 30.000 falantes do Macuxi, que é a única das citadas aí que tem um número grande, né? O Caigangue é uma língua também que tem muito falante, só que o Caigangue também está num estado de obsolescência, assim, em vários lugares, né? E já está sendo trocado pelo português em muitas aldeias, né?
O Wikipeng também é uma língua que é razoavelmente vital, porque praticamente todos os Wikipeng, cerca de 94% dizem, falam Wikipeng. Só que a população é muito pequena, então, há uns anos atrás não chegava a 600 pessoas, né? E isso, então, também faz ela ser uma língua em perigo, né? Porque para uma língua de 600 pessoas entrar em colapso é muito rápido, né? Bom, só para resumir, quais são os motivos que fazem isso? Bom, a gente está ainda no meio da pandemia, está crescendo aí os números de volta, né? O motivo número 1 da morte de línguas são as doenças, né? Então, os povos das Américas, eles não tinham contato com os outros continentes, né? Que os outros continentes todos estavam mais ou menos Polinésia e a Austrália estavam em contato com várias doenças, né? Quando chegou aqui, a varíola, a gripe, sarampo, destruíram, né? Desestruturaram vários povos, fazendo morrer várias línguas. Segundo motivo é a escravidão, né? Então, o Brasil fez essa grande contribuição no mundo, que foi viciar todo mundo em açúcar, e esse vício no açúcar foi feito sobre o trabalho escravo indígena da costa brasileira, né? E o primeiro navio de carga de Portugal levou 35 indígenas escravizados em 1511, e a escravidão durou em São Paulo até, no mínimo, 1830, embora a gente pode falar que dura até hoje, né? Volta e meia em São Paulo, eles pegam lá os bolivianos trabalhando forçado, né, coisa para fazer. E, bom, por último, a questão da terra, né? Porque depois que o Brasil ficou independente e tal, parou de interessar só o trabalho, começou a interessar a terra, né? Para produzir café primeiro, mas depois para produzir várias outras drogas, né? Como boi e soja e etc, né? E por último, né? A gente tem que falar que não existem políticas oficiais, né? As pessoas meio que não se importam com as línguas. Elas não querem saber de outras línguas porque elas têm uma ideologia de que é isso, a gente fala português, é uma língua, todo mundo se comunica e acabou, né? E isso vale mesmo para instituições de pesquisas, né? Por exemplo, em Curitiba não existe nenhuma instituição de pesquisa que estude línguas indígenas, né? Na Universidade Federal do Paraná não tem estudos no departamento de linguística nem de antropologia de línguas indígenas, né? No Museu do UFPR não tem departamento de linguística, né? No Museu Paranaense não tem departamento de linguística. Então é porque as pessoas realmente não se importam, né? E por último, porque não existem leis que façam as línguas serem oficiais e terem, né, um incentivo, né, uma formação continuada, né? Projetos de documentação, projetos de incentivo e formações que deixem essas línguas serem importantes. É mais ou menos isso, eu acho que eu já me estendi demais, mas poderia também falar várias outras causas, mas eu acho que essas 4 são as principais, né? Que é doenças, escravidão, roubo de terra e uma ignorância assim ativa de que as línguas importam. Legal, Gustavo. Chegou uma pergunta aqui, enquanto você estava falando, chegou 2, na verdade, mas uma para você, que talvez você possa responder assim resumidamente. A pessoa perguntou: a forma de ocupação dos estados do norte da Amazônia influencia em que medida no desaparecimento dessas línguas que você cita? Então, eles influenciam totalmente, né? Por exemplo, no Amazonas, o estado do Amazonas, as línguas a área principal do rio, né? Então, se a gente olha as línguas e os povos que ainda são no Rio Amazonas, a gente só vai ver que tem, sei lá, Sateré-Maué e o Munduruku, né? Até Manaus. E o resto é só português agora, né? E o Rio Negro, ainda que é um refúgio de algumas línguas, que é o lugar, digamos assim, que foi acessado por último, ele também está em processo de mudança linguística até hoje, né? As línguas que estão mais para baixo do rio,
já estão moribundas ou mortas, e as que estão mais para cima são mais vitais, embora nem sempre, né? No caso de Rondônia, foi questão mesmo da colonização recente que levou um monte de fazendas para lá, de gente do sul para lá, e passou por cima de todos os povos indígenas, né? Queimando aldeia, matando gente no tiro e tudo que é tipo de coisa, né? E, na verdade, nas bordas, né, nas fronteiras do Brasil, onde que se concentra a maioria das terras indígenas, né? Que é os lugares que acabaram ficando populações indígenas grandes, né? Então, nesses centros, então, na Amazonas principal, na Calha do Rio, e, bom, Rondônia foi quase inteira, exceto nas terras indígenas que conseguiram demarcar, né? Mas e outra coisa, em outras coisas, em outras regiões do norte são, por exemplo, as BRs, né? E os projetos de assentamento, de colonização, né? De doação de terras para quem vem de fora. Massa. Aí chegou uma outra pergunta para você, Wanda. O Manuel perguntou: o desaparecimento das vertentes femininas da língua, como você comentou, seria uma forma de machismo? Ou por qual motivo isso acontece? Às vezes a gente pensa assim, que vem do machismo também. Mas também a gente pensa também que falta de incentivo, né? Acho que a, as mães, as mulheres têm deixado de falar, é elas que têm deixado de ensinar suas filhas de falar a língua da mulher, né? Então, isso também, eu penso que uma consciência também das mulheres, porque agora também aparece também mulheres assim, não novas, assim, falando. Gente, era uma vergonha quando uma mulher falava a língua do homem, né? Então, eu acredito que é isso. Legal, muito obrigada por vocês responderem as perguntas do público. Aí vocês podem ir mandando, o público, quem tiver mais perguntas pode ir mandando. Eu acho que é sempre legal ter essas perguntas, né, de fora, assim. E mudando um pouquinho, assim, o assunto, né, e também mais para continuar nesse tema da mesa, eu queria perguntar para o Tiago como que foi a experiência dele escrever, né, o livro Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos. E qual que é a importância, Tiago, que você acha que a publicação desse livro tem para os Guarani-Andeva? Talvez, não sei, como processo de memoração de algumas histórias, ou mesmo na educação mesmo, né, das novas gerações. Olha, eu escrevi esse livro primeiramente, para uma realização pessoal, mas também para responder muitas questões de como é uma vivência numa comunidade indígena. E especificamente dos meninos, dos jovens, dos Kunomingué, que a gente fala quando é essa fase da adolescência, né? Que esse pensamento ocidental traz dessa divisão etária, né? De faixas etárias, né? Eu tenho as crianças, os adolescentes, os adultos. Então, mas existe esse momento dos Kunomingué se prepararem para o mundo da vida adulta também. Então, ele vai passar por vários desafios e ali ele tem muitos aprendizados com os mais velhos, e até com os próprios ali do seu grupo, da mesma faixa etária, né, dos Kunomingué. E nós classificamos assim, tem um Mitangué, que são as crianças, Kunomingué, já os jovens, já numa idade passando para a fase adulta, depois os Avaqué,
que já são os homens, né? E depois também tem os mais velhos, que a gente fala dos Tudiaqué. Então, há né, uma separação aí, uma categoria, né, para cada momento da vida desse sujeito Guarani Nhandeva. E então, além, né, tá para além também de falar de contos de memórias e aventuras, são histórias que de fato aconteceram. E nessas histórias eu também pude estar trazendo palavras na língua Guarani, Nhandeva, para poder também, de alguma forma, marcar território, né, nesse universo da língua portuguesa que nós vivemos no nosso país, né, essa língua majoritária, como a Wanda diz, que chega, né, por diversos meios de comunicação, não só, né, na interação com vocês aqui, que eu estou falando em português, mas pela televisão, pelo computador, pelo celular, e cada vez mais massivo, né, esse contato. Então, é uma oportunidade também de entender um pouco da língua Guarani Nhandeva. E o próprio título também, né? Tatu é uma palavra Guarani, né? Então, assim, às vezes as pessoas, o título aqui, mas por que nós estamos falando tatu? E ficou, normalizou, né? Falar algumas palavras, como a gente já iniciou falando, que elas estão presentes no nosso vocabulário da língua portuguesa, que também não é o português, né, original de Portugal, é um português específico aqui do nosso país, com muitas especificidades, né, regionais, e isso acontece dentro do próprio grupo Guarani Nhandeva, né, o grupo Guarani Nhandeva aqui do estado do Paraná, ele vai ter uma fala diferenciada dos Guarani Nhandeva do estado de São Paulo, né, então esse livro também, além de Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, ele também traz as histórias das comunidades onde eu morei e moro atualmente. E tá para além também de contar a história dos meninos, mas como eles interagem com o seu território, né? Então, eu estou trazendo também as histórias dessas comunidades, falando também do entorno dessas comunidades, falando da questão ambiental, né? Da fauna, da flora. Então, eu trouxe várias coisas assim para além, né, de falar dessas aventuras, né? Aventuras assim, é o dia a dia, né, desses jovens dentro de uma comunidade, né? Então são atividades cotidianas, né? É diferente, eu trouxe uma história ali que fala do amigo da cidade na caçada de tatu. Para ele sim é uma aventura, né? Porque ele sai da capital de São Paulo e vai para uma aventura lá no interior de São Paulo. Então, para ele é uma aventura. Então, quem teve a oportunidade de ler, quem não teve ainda, traz, né, esse contato, essa interação entre um garoto da cidade e os garotos indígenas. Então, o livro, ele, no seu conteúdo, ele traz, né, esses contextos, essa escrita, né, que está na língua portuguesa, mas as palavras indígenas estão aí, tem um glossário também, mas também é uma forma de registrar, né, essas histórias através dessa tecnologia da escrita, né? E poder também, de alguma forma, como eu disse, marcar território, você leva suas histórias para as escolas, para diversos outros contextos. E também para contribuir com uma visão do indígena a respeito da sua própria cultura, né, do seu povo, porque muitas histórias foram contadas por não indígenas, escritores não indígenas. Então, os escritores indígenas hoje têm, né, esse objetivo de poder falar não só através da oralidade, mas também da língua escrita. E então isso fortalece, valoriza muito as histórias indígenas, a cultura indígena. Então, eu acho que é um dos nossos objetivos também, tá desconstruindo estereótipos, né? Então, eu acho que caminha nesse sentido
as nossas histórias, os nossos livros, a nossa literatura indígena, que hoje está cada vez mais presente, não tão presente, porque, como o Gustavo disse, falta ainda políticas públicas também nessa área, como da revitalização, fortalecimento das línguas indígenas. Então, são poucas instituições que dão atenção para essas temáticas, tanto da literatura indígena, de fomentar, patrocinar mesmo, falta recursos para que tem muitas histórias indígenas que precisam ser escritas e levadas para a escola também, né? A oralidade para nós é importante, mas também nós vivemos num mundo que tem a língua escrita. E falando em fortalecimento, falando em políticas públicas, eu trouxe aqui também para mostrar para vocês um livro que nós fizemos, um projeto que tem um patrocínio, né, e tem um apoio de algumas instituições, principalmente de alguns núcleos linguísticos, e esse aqui teve o apoio da Unicamp, lá do Instituto de Linguística da Unicamp, o professor Vilmar, é um grande linguista, e ele nos ajudou, vem ajudando desde 2000, numa padronização da escrita Guarani-Niandeva, e isso fortaleceu muito esse trabalho de fortalecimento da língua Guarani-Niandeva, trabalhando com comunidades Guarani-Niandeva do estado de São Paulo e do Paraná. Então, por detrás de um trabalho desse, a gente consegue não só fortalecer a língua, mas também outros aspectos, né? Coloca essas comunidades em contato, né? Que, como o Gustavo disse, com o projeto colonizador, expansão territorial, expoliação dos nossos territórios, né? Pelos colonizadores, essas comunidades foram se dispersando ou se reunindo em pequenas áreas, e então isso prejudica muito a fala dessa língua, né? Por ser comunidades com grupos pequenos e ter em contraposição aí uma língua maçante, né? Que chega de diversas formas, em diversos momentos no nosso dia a dia. Tem um livro que sistematizou, padronizou, né? Uma escrita que pode ser utilizada nas escolas indígenas, pelos professores indígenas, eu acho que tem muito, e mostra que essa língua não é pobre, né, de gramática, tem uma estrutura, né, que ao contrário do que pensam muitas pessoas, né, as línguas indígenas são línguas inferiores, né, e então esse trabalho vai mostrar a riqueza gramatical, fonética e tudo mais que está por detrás aí de uma estrutura linguística. Então, contando um pouco, pegando um gancho, já aproveitando para... Ficou coçando minha língua para poder falar também dessa questão do incentivo, né, das políticas públicas que precisam estar aí para o fortalecimento dessas línguas. Legal, Thiago. Tem uma pergunta que pode se encaixar um pouco no que você está falando, assim, e eu acho que é uma pergunta do público que pode ser feita tanto a você quanto à Wanda, que tem mais essa experiência, né, com educação indígena. A pessoa perguntou: o que faz parte e quais histórias são contadas hoje sobre os povos originários no currículo escolar? E aí eu queria pedir para vocês dois comentarem, e também queria incluir uma outra pergunta que eu tinha pensado, que é perguntar para vocês qual a importância de materiais didáticos ou materiais que falam sobre povos indígenas, enfim, qual a importância que esses materiais têm na educação das crianças indígenas e não indígenas, talvez vocês possam, né, responder. Quem vai Bem, começar? pode ser eu? Pode, claro. Bem, todo material didático, tanto para as escolas indígenas, elas trazem bastante para nós, tanto para o fortalecimento linguístico, mas também traz uma importância também para os acadêmicos que buscam para analisar e registrar também, para incorporar com o trabalho, porque lendo o livro também tem uma mistura tão
livro do Que Pira é Essa? Que eu gostei tanto quando ele fala assim que na página 17, ele fala assim que fala do índio pode estar na metrópole ou na floresta como arco e flecha ou celular do redor da seresta, e que realmente isso importa quando nós olhamos para ela, essa frase, esse ponto, realmente importa quando levamos a língua como a nossa identidade, né? Então, todo o material didático, quanto a gramática e as narrativas, que cada povo também tem suas narrativas, como, por exemplo, eu estou trabalhando com as narrativas do Caduel, e que eu estou registrando e que dá para trabalhar nas escolas para o fortalecimento, para trazer para fortalecimento, tanto para que façamos com que os nossos alunos buscam a se interessar com essa língua tão rica, que eu falo mais do Caduel, né, porque é a língua a qual estou sempre estudando, analisando ela, então esse, esse material das narrativas para nós tem sido bastante assim de ajuda para o fortalecimento assim da nossa escola, né? Então, é isso que eu penso, assim, são tantas coisas que a gente busca para trazer, para poder trabalhar, para incluir na preservação e transmissão geracional da sua arte verbal, né? Da língua. Falando sobre o material didático, eu acredito que também é outro fator importante que ainda falta muito avançar. Eu acho que precisa construir um material mais de acordo com a realidade do Estado, onde esses povos, quem são, primeiro, né, fazer um mapeamento, um etnomapeamento de quem são esses povos que estão naquele Estado. Eu já me deparei com livros didáticos totalmente assim, com distorção daquele povo que não era daquela região, né? Então, por exemplo, levando uma imagem dos Kayapó para compor um texto que falava do estado de São Paulo. Então, ilustrava um texto que falava do estado de São Paulo, mas com uma imagem dos Kayapó, que estão lá no Xingu, ou Pará, né? E, então, assim, eu acho que falta, né, esse cuidado um pouco para construir esse material didático. E uma das coisas que eu concordo com o Gustavo é que faltam especialistas, né? Ele falou muito bem aqui do estado do Paraná, principalmente da capital, né? Das instituições que poderiam fomentar isso, né? Universidades, museus, eu acho que poderiam enriquecer mais, né? Propondo algum projeto como esse, né, que vocês fizeram. Eu acho que tem uma riqueza muito grande desse livro aqui, Que Pira é Essa, como a Wanda destacou, que abre, assim, os caminhos, né, para possibilidades, né, de construir algo maior, assim, algo maior, né, de estar trazendo, de fato, os caigangue, explorar mais a língua caigangue, né, que é um povo muito grande aqui no estado do Paraná, os Guarani. O Gustavo falou muito bem assim dessa diversidade Guarani que tem, né, aí Brasil e fora do Brasil. Só no Brasil os Guarani ocupam da região sul, sudeste, né? Então, assim, e fora do Brasil também. Então, acho que esses materiais eles servem tanto para as escolas indígenas e também para as escolas não indígenas. Então, eu acho que precisa trabalhar um pouco mais forte para que esses materiais, né, estejam aí a serviço, né, do fortalecimento linguístico, ou também que tragam as histórias, né, desses povos aí que estão nesses estados.
Eu gostei muito de ouvir você falando sobre os livros, Thiago. E aí a gente tinha pensado, né, inclusive na idealização dessa mesa, em vocês, se vocês lembrarem, assim, já que a gente está chegando ao final da mesa, se vocês tiverem algumas indicações de livros que vocês possam dar para os nossos espectadores, para a gente, né? Talvez, se cada um falar um ou dois, talvez fosse legal para a gente já ir finalizando a mesa. Bom, bom, eu já, como eu estava... a Wanda, se conhecer, além de mim, né, indico o meu aqui, quando eu caçava tatu e outros bichos, mas tem outros escritores indígenas, né, que estão aí, assim, né, divulgando seus trabalhos de todo o canto do Brasil. O mais conhecido é o Daniel Munduruku, né? Tem vários livros do Daniel Munduruku. O livro de Copé também, né? São assim os expoentes, né? Que a gente tem como referência. E também as mulheres, Aurita Tabajara, né? Que traz um gênero muito interessante, cordel. A Eliana Potiguara, a Márcia Cambeba. Então, assim, eles têm a Júlia do Rico, que traz as poesias. Então, são possibilidades. Ailton Krenak, que fala da filosofia, Davi Copenau, A Queda do Céu. Então, assim, os mais conhecidos no momento. E aí vão ter outros, né? Outros autores, outros escritores indígenas. E além, né, dos livros que não têm assim uma circulação, que são os livros acadêmicos, né, que acabam sendo feitos por linguistas, que vão falar da estrutura das línguas, mas que são livros também que poderiam estar nas bibliotecas das escolas para mostrar, né, esses trabalhos que esses parceiros, né, esses linguistas vêm fazendo também, né, de registrar essas línguas. Então, eu acho que é importante também. Gustavo, Wanda, se vocês tiverem alguma indicação. Quer falar primeiro? Posso? Estava cortando, não ouvi a fala da Gabi. Estão me Se ouvindo? se você tem Sim. alguma Cortou. indicação de livro. Sim, eu tenho como eu já falei que eu trabalho com as narrativas, eu queria, assim, se o público quiser conhecer um trabalho de modo online, para conhecer sobre a gramática de várias línguas, embora que as comunidades contêm as escolas indígenas que carecem, né, de materiais para trabalhar, conforme lembrado agora, e fizemos um corpus digital, né? Caso alguém queira conhecer, uma plataforma digital, né? Da Unicamp, que, embora que também o Caduel está dentro, né? Como falado, que é uma língua que a qual eu venho estudando, né? E dentro dessa plataforma ela contém com as narrativas originárias e traduções e anotações que é bem legal conhecer sobre as suas gramáticas, e o corpus ainda está em elaboração, mas tem muitas narrações que estão dentro dela que contém que vale a pena, que eu indico a conhecer, né, que vale a conhecer a gramática de cada língua dentro dele, né, é uma plataforma que é digital, que chama Chico Braille. Legal. Bom, só para aproveitando aí a Wanda, falar que essa é a melhor indicação, porque é do projeto de documentação, né? E o que é um projeto de documentação, né? É você gravar os textos da língua, né? Anotar ele para depois fazer esse trabalho que a Wanda falou, né? Que dá para você analisar a língua, né? Saber
a fazer uma tradução, as estruturas da língua. E, além desse do Tycho Brahe, que é excelente, eu acho que é com Y, deixa eu olhar aqui, fazer uma cola. Espera aí. Eu acho que é TYCHO espaço BRAHE. Enfim, é um nome meio cabeludo aí. Não dá para compartilhar, mas Isso mesmo. o Corpus Cadwell às vezes acha. Além disso, existe um programa de documentação do Museu do Índio, que é da FUNAI do Rio de Janeiro, que se chama Prodoclin, né? Prodoclin, que conta com várias fases diferentes de documentação, né? E de várias línguas, né? Várias línguas. A fase atual é de produção de dicionários online. Então, agora existe a plataforma Japiim, né? Japiim, que é o pássaro que para vários cantos. Então, existe um dicionário virtual de várias línguas, né? Tem do Guató, tem do Sanumá, Icuana, enfim, tem o Cauarriba, tem Caripuna do Amapá. Enfim, lá você pode escutar as línguas, né? Escutar essas línguas, porque tem, a maioria deles tem o áudio para você escutar. E isso, a documentação ela é essencial, né? Porque se você quer manter uma língua, você precisa ter dados, você precisa ter som, você precisa ter análise, né? E a documentação linguística, que é gravar e estudar, é a primeira coisa, né? E isso a gente tem que gravar com câmera, preferencialmente, anotar, né? Fazer anotação, tradução, para então conseguir analisar, né? E isso, o Museu do Índio é um museu que faz isso, né? Faz acervos de língua, né? Tem também o Museu Guild de Belém que faz isso. Então, vale a pena conferir. Procura aí documentação linguística, Museu do Índio, Museu Guild, né? Que permitem a descrição das línguas. Além disso, de leitura, assim, tem o livro que se chama Índio Não Fala Só Tupi, uma viagem pelas línguas dos povos originários do Brasil. Foi organizado pela Cristina Balikova e pela Bruna Franqueto, que é uma tentativa de ser um livro de divulgação. Ele é escrito por linguistas, mas ele é escrito numa linguagem mais acessível, exatamente para mostrar a diversidade, né? Então tem inclusive um capítulo sobre o Cadwell, que tem um fenômeno muito interessante nos demonstrativos do Cadwell, né? Tem capítulo sobre o Bá e o Tupinambá, que não é o Yandeva, mas a estrutura é parecida, né? E tem cada capítulo um fenômeno linguístico interessante de cada uma dessas línguas. Eu acho que esse é um livro, assim, se alguém está interessado em realmente pegar uma coisa assim que explique coisas bonitas, né, da gramática da língua, como a Vanna falou, e de um jeito mais acessível, eu acho que esse é o livro, né? Esse é o jeito. E, além disso, eu quero falar que, nesse momento, a Associação Brasileira de Linguística está organizando o segundo encontro Viva Língua Viva, que é um encontro de revitalização linguística. Tá? Não, vai ter uns pedaços que vão ter transmitidos no YouTube, embora eles não se prepararam assim para transmitir tudo, mas é importante citar esse porque esses dois eventos são o primeiro passo para criar no Brasil um campo de estudos de revitalização, né? Porque se a gente quer, não é assim só falar, né, que tem que ter políticas, que tem que salvar as línguas e tudo mais, mas você precisa pesquisar, né? Você precisa dos casos, você precisa ter um campo de pesquisa que vá refletir sobre isso, né? E que vá conseguir, né, dar conta da situação. Então, isso não existe no Brasil, né? Mal existe a linguística indígena, ainda é muito inicial no Brasil, mas agora está já surgindo um campo de revitalização, né? E que é exatamente
fazer iniciativas para que as línguas, né, se fortaleçam ou ressurjam, né, as falas, né? E a última coisa que eu quero citar rapidinho são as iniciativas comunitárias que conseguiram dar uma revitalizada em algumas línguas, né? Então, por exemplo, tem o povo Palmarí do Amazonas, que também é chamado de Palmarí, que eles inventaram um campeonato de língua. Então, se você colocar no YouTube Campeonato da Língua Palmarí, vai aparecer lá que eles fazem uma competição de quem canta melhor os mitos, e daí você tem que se vestir, várias escolas se unem e os velhos dão nota. E isso já fez sucesso ali para as pessoas terem uma motivação, né, para aprender a língua. E o modelo já fez sucesso, até foi importado para outro povo também do Amazonas, que é o povo Cocama, né? E tem, só para citar mais um último caso, o povo Machacali, né? O nome verdadeiro é Ticumã, que é do Nordeste do estado de Minas Gerais. Eles já começaram a ensinar a língua Machacali na escola não indígena, no município de Bertópolis. Então, eles já estão um passo assim avançado, né? Porque eles já estão criando, fazendo as crianças não indígenas do município vizinho aprender a língua deles, né? E aprendendo a língua deles, eles vão automaticamente aprender a respeitar, né? O povo, né? Vão conhecer as crianças Machacali também, né? E vai criar também um ambiente, né? Propício à língua se manter, né? Bom, acho que é isso que eu tenho a indicar, né? Então, procurar esse documentação linguística, né? Que tem do Museu do Índio, essa plataforma JPI. Esse livro, Índio Não Fala Só Tupi, organizado pela Cristina Balikova e Bruna Franqueto. Esse seminário Viva a Língua Viva, de revitalização de línguas indígenas, e procurar essas iniciativas comunitárias, né, dos povos que já estão fazendo coisa para sua língua ser forte. Acho que é isso. Obrigado. Desculpa aí, acho que foi demais tempo. Imagina, não. Então é isso, né? Infelizmente a gente vai ter que fechar a nossa mesa, mas eu queria primeiramente agradecer muito, né, aos nossos participantes. De um lado eu estou triste porque a gente tem que acabar rápido, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz porque foi muito rica essa troca, né? Eu acho que, enfim, foi muito legal também a participação do público. Então, também queria agradecer a participação do público que esteve aqui até essa hora, fez perguntas. E, para além disso, eu queria também parabenizar vocês também, né? E também agradecer aos nossos patrocinadores, né? E, além disso, a equipe de produção envolvida no projeto, né? Como, por exemplo, a Viviana, que está aqui como nossa intérprete de Libras. Além disso, a gente também quer agradecer ao Hospital Pequeno Príncipe, hoje o maior hospital pediátrico do Brasil, que é a instituição beneficiada deste projeto. O Pequeno Príncipe ajuda a oportunizar acesso de crianças em situação de internamento hospitalar a materiais culturais como o livro Que Pira é Essa? Que o projeto Que Pira é Essa alcance muitas pessoas e sensibilize os pequenos a buscarem as nossas origens. Então, muito obrigada a todos, todos. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.